Olá, boa noite. Sou Solange Petrocino, diretora acadêmica da Editora Moderna, e estou muito honrada de estar aqui hoje para o lançamento dessa obra, desse livro, Coronavírus, Explorando a Pandemia que Mudou o Mundo, do querido Átila Yamarino e Sônia Lopes. Mas antes da gente começar esse lançamento e nosso bate-papo, queria contar para vocês que a gente tem um presente para quem está aqui hoje assistindo a nossa live. Vocês vão acessar aí um QR Code no cantinho da tela, que se você clicar, vocês vão ter 25% de desconto para comprar o livro, bem bacana. Esse desconto vale até sábado, dia 7, então se organize, já adquira o seu e garanta esse desconto que é bastante significativo de uma obra que é muito importante. Outra coisa importante é que a gente fique atento ao chat e ao descritivo abaixo do vídeo, pois ao final a gente vai colocar um link do certificado para você clicar e receber o seu certificado digital. Antes da gente começar, há uma possibilidade também de vocês colocarem as perguntas no chat, eu vou recebendo essas perguntas e vou trazendo para os nossos convidados nessa conversa que a gente tem aqui hoje. Tá? Obviamente, esse evento super bacana que a gente está aqui vivendo é o lançamento desse livro, e a gente vai discutir um pouquinho das possibilidades da escola trabalhar com esse material. E para começar, vou chamar aqui os nossos convidados. Primeiro a Sônia Lopes, que já dispensa apresentações. Para quem é do universo educacional, eu também fiz biologia, minha primeira faculdade foi biologia, então já conheço a Sônia de longa data também. Não, ela não me conhece, mas eu a conheço, ainda mais da área de ciência da natureza, que a gente sabe todo o trabalho que ela vem desenvolvendo. Ela é autora de grandes livros didáticos de biologia e de ciências, muito queridos pelos professores de todo o Brasil, e agora ela está aqui com a gente na Editora Moderna, que bacana, fico muito feliz, é um orgulho para nós. Ela é professora aposentada da USP, onde atuou como professora e pesquisadora junto ao Instituto de Biociências, tendo participado de vários projetos institucionais, como o de elaboração e implementação da reforma curricular das licenciaturas da USP, ou seja, diretamente relacionada à formação de professores. Além disso, ela foi diretora do Catavento Cultural e Educacional, um excelente museu de ciências que fica aqui em São Paulo, e até hoje colabora como diretora do museu na elaboração de novas exposições. Aliás, quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça, é um grande espaço mesmo. Bem-vinda, Sônia. Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais a respeito dessa obra. Muito obrigada. E aí a gente tem uma curiosidade aqui, muito bacana, né? Quando a gente, na trajetória universitária da professora Sônia, ela conheceu um aluno, né? Que hoje é o seu futuro parceiro, é o seu parceiro profissional na criação de materiais didáticos, o Átila Yamarino. Bem-vindo também, Átila. Olá, gente, boa noite. É um prazer. O Átila é hoje reconhecido como todos nós como um grande divulgador científico e tem se destacado como uma das vozes mais importantes quando o assunto é de informação confiável sobre a pandemia, principalmente sobre a pandemia da Covid-19. Ele tem sido um guardião da informação fidedigna. Ao longo de sua vida acadêmica, ele estudou HIV, o HN1, o vírus da raiva, a hepatite C, o vírus da Zika, do Ebola, e seu trabalho na internet vem desde 2007, tendo sido co-criador do Science Blogs Brasil, um braço em português da maior rede de blogs científicos do mundo, e também da Nerdologia, canal de divulgação científica no YouTube. Bem bacana o seu currículo. Para a gente começar a conversa, eu vou, ladies first, eu vou chamar a primeira professora, a professora Sônia, para contar um pouquinho como foi essa trajetória de construir, de dois biólogos que se conheceram para construir uma obra como essa, o Coronavírus Explorando a Pandemia que Mudou o Mundo. Poderia contar para a gente como que nasceu essa parceria e essa construção, professora? Com muito prazer. Eu conheço a Átila de longa data e a nossa parceria vem de uma afinidade muito grande entre aquilo que a gente acha importante em termos de educação, né? Desde que ele ainda estava nos Estados Unidos fazendo pós-doc, para quem não sabe, pós-doc é o pós-doutoramento, quer dizer, depois do doutorado, por volta de 2014, ele me procurou para conversar, ele estava ainda lá, e ele queria falar um pouquinho a respeito do que ele gostaria de fazer quando voltasse para o Brasil,
além de finalizar as pesquisas dele com os vírus, né? E eu gostei muito do modo como o Átila vinha desenvolvendo seus trabalhos, sua seriedade na pesquisa, sua preocupação com a divulgação científica e o interesse dele crescente para a área de ensino. Isso me deixou bastante feliz. E quando ele voltou ao Brasil, nós demos continuidade às nossas discussões e disso nasceu a ideia de um curso de extensão universitária, abordando internet e ensino. E nesse curso nós analisamos as vantagens e as desvantagens da internet no ensino, os cuidados que todos nós devemos tomar com as redes sociais e como usá-las como mais uma opção de aprendizagem em sala de aula. Esse curso foi oferecido em 2015 no Instituto de Biociências da USP e os alunos adoraram. Diante disso, nós avaliamos e achamos interessante oferecer esse curso devidamente modificado, adaptado como uma disciplina optativa na licenciatura do IB. O curso teve uma enorme aceitação por parte dos alunos, muitos inscritos e uma excelente avaliação. Mas com a minha aposentadoria, né, essa disciplina não teve continuidade. Depois disso, com uma afinidade muito grande entre a nossa forma de pensar, nosso modo de trabalhar, eu e o Átila, juntamente com o professor Sérgio Rosso, que também é do Instituto de Biociências da USP, e hoje ele está aposentado assim como eu, aliás, o Sérgio é da minha turma da biologia, entramos juntos e saímos juntos, é meu colega, né? Nós elaboramos muitos materiais didáticos digitais para o ensino médio. Então, o Átila, o Sérgio e eu fizemos trilhas de aprendizagem, jogos, animações, vídeos, infográficos interativos, enfim, muita coisa voltada aí para material digital, e também com muito sucesso. Agora, na Moderna, antes da pandemia, nós três, né, Átila, Sérgio e eu, convidamos também a professora Rosana Louro Ferreira da Silva, que é do IB, do Instituto de Biociências da USP, e nós fizemos uma obra de projetos integradores para o ensino médio, que também está sendo lançada neste ano, tanto para o mercado público, foi aprovada para o PNLD, como para o mercado privado. E nessa obra, um dos temas foi justamente fake news, e como elas se relacionam com aquecimento global e com as questões de saúde, com vacinas, com vírus, especificamente falamos de Zika vírus. Então, essa obra, felizmente, já está aí agora no mercado, e ela foi escrita antes da pandemia, e quando veio a pandemia, eu e o Átila conversamos muito em como poderíamos trazer o tema da Covid para a sala de aula e para o público em geral, na forma de um livro, com uma abordagem didática, organizada, sistematizada e bem estruturada, pautada na ciência, combatendo o negacionismo e com uma abordagem interdisciplinar. A gente ponderou que era muito importante evidenciar para todo mundo que a ciência é a melhor resposta diante do desconhecido. Estamos vendo e vivenciando isso nessa pandemia. Então, dessas conversas, nasceu esse livro sobre o qual nós vamos falar hoje, e a editora Moderna gostou das nossas ideias e topou fazer a publicação, o que nos deixou muito felizes. A gente também ficou bem feliz, professora. Obrigada. Aliás, eu li o livro com muito entusiasmo, aqui em casa foi um fervor esse livro, tá? Aconselho a todos que estão assistindo que realmente leia, porque vai além de algumas possibilidades. Queria chamar o Átila para contar um pouquinho sobre o percurso dele dentro dessa parceria, reforçando um pouquinho do que vocês falam dessa parceria. Quando eu brinquei que você era um guardião da informação fidedigna, eu estava falando um pouquinho até que tem a ver com o que a professora está dizendo, né, da sua seriedade com a pesquisa, do seu cuidado com a ciência, e esse trabalho que vocês desenvolveram de internet e ensino. Então, obviamente, passa por todo esse cuidado que a gente estava falando. Então, sem dúvida nenhuma, e isso aparece também na obra. Mas conta como a sua experiência, o seu lado que começa como aluno da professora e depois passa para essa parceria, tá bom? Perfeito. Bom, a gente tem esse histórico
recente, né, de começar a trabalhar com ensino, com pedagogia, com internet e ensino desde 2014, mas eu já interajo com a professora Sônia há bastante tempo, desde bem antes. Via no estudo, no ensino fundamental, o material dela, os livros dela pelos quais eu estudava, e depois na graduação, nas aulas que eu tive com ela, e foram aulas bem apaixonadas de invertebrados, que trazem esse gosto que a gente tem por ensino, né? Só reforçaram bastante esse gosto que eu já estava criando e desenvolvi depois também, dando aulas e fazendo divulgação científica na internet. E o livro, na verdade, vem da combinação dessas duas coisas, da paixão por ensinar e da gente perceber que na internet tem informação, desinformação, e é um outro passo que a gente tem que andar para poder levar conteúdo para as pessoas. Então eu comecei a fazer divulgação científica junto com a pós-graduação, era um jeito de extravasar o que eu estava gostando de entender, aprender e compartilhar com as pessoas. Já estava lá em 2009 escrevendo sobre o H1N1 pandêmico que estava circulando na época, e ficou muito claro já desde então que nesse tipo de época as pessoas buscam por informação confiável, e elas buscam por um tipo de informação que às vezes não é coberta na imprensa. A imprensa é muito boa para noticiar o que está acontecendo agora, quantos são os casos, o que está se passando no mundo, mas por que tem um vírus novo circulando? Por que precisamos de máscaras? Por que agora esse vírus está aqui? Quais são os próximos passos? Isso depende de um entendimento científico que nem sempre é traduzido ou explicado na imprensa em notícias normais, né? E aí tem esse nicho, esse espaço enorme para falar sobre isso na internet, onde as pessoas estão indo cada vez mais buscar essa informação. E depois, conforme a gente foi interagindo, principalmente nesse curso de ensino de ciências com a internet, em que a gente abordou o Zika vírus, ficou muito claro que quando surge uma pandemia, tem muita desinformação circulando na internet, tem muita coisa para ser corrigida e tem muita gente procurando informação legítima. Eu lembro que na época a gente estava dando o curso para graduação de licenciatura da Biologia da USP, começou a estourar o Zika vírus aqui no Brasil, no final de 2015, estava circulando muita receita caseira contra o Zika, informações falsas sobre a origem do vírus, manipulação dele e outras coisas, de maneira muito parecida com o que a gente vê com a Covid agora, e os alunos prepararam material e editaram inclusive a página da Wikipédia sobre Zika vírus. É uma página que foi acessada mais de 1 milhão de vezes desde então. Então ficou muito claro que na internet a gente conseguia ter um impacto para muitas pessoas. E foi muito da motivação que me trouxe para a internet agora para falar sobre Covid, quando estudei, trabalhei com vírus, com o que faz eles circularem, com como eles mudam ao longo do tempo, e tinha uma demanda de muita gente querendo saber sobre isso agora. E na internet fica claro também que, explicando para as pessoas, vendo qual é a demanda popular, vendo a atenção crescente, a repercussão do que eu estava falando por aqui, fica muito claro que é um problema grande, é um problema longo, que vai interferir muito na nossa vida ainda e que demanda um ensino muito grande para a gente poder transmitir para as pessoas a importância de cada ação que nós tomamos, né? Então, a gente já tinha essa combinação de divulgação e ensino com a internet, já tínhamos tratado disso durante o surto de um vírus aqui no país, mas com a Covid agora isso ficou muito mais urgente, muito mais necessário. E aí o impulso que eu tive numa hora dessas foi correr para a professora Sônia para a gente preparar o material e poder preparar professores, preparar uma geração agora para saber tratar com esse problema que em maior ou menor grau veio e deve continuar por aqui por muito tempo interferindo na nossa vida. É verdade, a informação falsa é muito séria, principalmente quando a gente está falando da área de saúde. Isso e entendo que você está falando de que a gente já vivia uma preocupação que agora ampliou muito a necessidade, mas que a gente vai conviver com vírus, Covid ou outros, a gente vai conviver com vírus enquanto humanidade vai ter que aprender a lidar com eles, né? E em parte por causa dessa desinformação, né? O Brasil em 2019 atingiu os piores índices de vacinação dos últimos 20 anos para uma série de outras doenças infecciosas como o sarampo que estão voltando justamente por causa dessa desinformação. Então, trazer de novo esses valores, a importância disso tudo, como as doenças se espalham e por aí vai, se faz necessário, inclusive, porque é a falta desse conhecimento que reforça o problema. Na obra, obviamente, a gente ainda tem muita coisa a descobrir sobre o vírus, né? A gente está entendendo o seu comportamento, a sua multiplicação, as novas cepas, reinfecção e assim, imunidade e assim por diante. Então, o livro não tem
as informações, e não adianta a gente esperar todas as informações para produzir o livro, né? Obviamente, ele foi construído, mas ele tem um avanço importante de base, que dá um subsídio de base para quem está lendo, e que conforme as informações novas vão chegando, vai se incorporando, transformando um pouquinho em todos que estão lendo, em seres aprendentes sobre esse tema, né? Conta um pouquinho para a gente como que vocês pensaram essa obra nesse sentido, por favor, Átila. Perfeito. Tem um ponto em que, né, quando o problema começa em janeiro, quando a Covid começa lá em janeiro, a gente tinha muita incerteza sobre tudo. A capacidade desse vírus se transmitir entre as pessoas, se ele ia sair da China ou não, qual era o tamanho da seriedade, e o cenário começa a ficar mais claro conforme a China começou a impor o lockdown em Wuhan, trancar as pessoas em casa, porque queriam parar esse vírus de qualquer forma, construir hospitais, construir leitos de hospital de campanha para poder atender todo mundo, e aí o problema foi ganhando uma dimensão. Mas existe um ótimo, né, entre qual é a informação que a gente tem de mais urgente e qual é a informação que leva mais tempo para se conseguir. A obra foi pensada e desenhada para acontecer nesse intervalo, entre a gente suprir o que tem de informação mais urgente, que tem como ser feito e que é fundamental, como ele se transmite, qual a facilidade que ele tem para infectar as pessoas, se ele vai pelo ar ou não, qual a efetividade dos meios que a gente tem para parar esse vírus, como ele se espalha pelo mundo, quais são os fatores sociais que contribuem ou não, e por aí vai. E agora a gente entra num vale em que ainda tem muita informação para se conseguir, mas a informação da qual a gente depende agora, ela só se revela a mais longo prazo. Então agora a gente entra, né, por quanto tempo duram as sequelas de quem pegou o vírus e se curou, por quanto tempo dura a nossa imunidade, o quão eficiente é a imunidade de quem pegou o vírus e se curou para não pegar mais ele, quão eficientes vão ser as vacinas se elas derem certo e quando elas saírem. Esses outros grandes problemas que sobraram, eles são problemas de longo prazo, que vão ter uma resposta mais clara daqui a 1, 2, 3, 5 anos, na verdade, né? Que a gente vai poder olhar para trás e responder, bom, era assim, isso foi por isso por aquilo. Então, a obra foi pensada para aproveitar essa onda inicial de informação fundamental sobre transmissão, combate, condições de saúde que o vírus desperta, causa e outras coisas, mas não ficar também esperando a gente ter essa informação de cauda longa, que é fundamental, pode mudar parte dos conceitos que a gente fala por lá, mas que não vai estar disponível tão cedo da maneira como a gente está abordando tudo, né? Bacana. Bacana. Vou pedir para a professora Sônia contar um pouquinho e fazer um link com o que você está contando. A obra ela tem uma parte que é conteúdo básico, que faz parte do currículo normalmente, porque faz parte, quem sou eu para falar isso para você, que sempre foi autora de livro, e já sabe muito bem o que é o conteúdo que faz parte das obras didáticas, mas ele vai ampliando esse universo, né? Ele amplia, ele tem um grau de aprofundamento maior, porque existe essa demanda. Comenta um pouquinho para a gente, como é que lida com essa informação que faz parte do currículo, e como ela cresce, e como ela pode ser ampliada, se o professor assim quiser. Sem dúvida, é uma obra que tem os elementos suficientes para as pessoas entenderem o básico a respeito do que são os vírus, em especial com foco nos coronavírus, como esses vírus se organizam, como eles são, como eles se reproduzem nas células, quais efeitos fazem no nosso corpo, como atua o nosso sistema imune, sempre focado, como exemplificando o novo coronavírus, né? Então, o nosso recorte vai usar esses conceitos básicos e trazer esses conceitos para explicar o coronavírus. E uma característica dessa obra, que é importante, nós somos biólogos, né? Mas essa não é uma obra de biologia. É muito importante que a gente veja essa obra como uma obra interdisciplinar, propiciando que ela seja trabalhada pelas diferentes áreas do saber, cada um com o seu olhar. Então, esse infográfico que abre, se a gente puder colocá-lo na tela toda para poder comentar um pouquinho, nesse infográfico a gente resume, aparece logo na abertura do nosso livro, que é para mostrar como nós nos preocupamos em integrar diferentes áreas. Por exemplo, a química, a física e a biologia estão presentes na obra de diferentes maneiras. A biologia contando o lado do vírus, a física e a química, como a gente lida com como o vírus se propaga, qual a importância das máscaras,
No caso da química, qual é a função da água e do sabão, como que o álcool atua destruindo o envoltório do vírus. Nós nos preocupamos com a área de história, geografia, filosofia, ética e demais ciências humanas, né, que pode ser muito expandido nessas disciplinas quando a gente analisa as pandemias ao longo do tempo, a questão da matemática, o uso de dados, gráficos, tabelas, tudo isso é muito bem trabalhado, em especial em 2 capítulos que nós vamos comentar mais adiante, em que a gente traz essa linguagem, a valorização de se obter dados para poder falar alguma coisa a respeito de um determinado assunto, de um determinado evento, né? E a parte de comunicação, ela está sempre presente, abordamos fake news, como a gente se comunica, quais cuidados devemos ter, enfim. É uma obra que propicia um conhecimento amplo a respeito do assunto,